Olá, pessoal! Já estamos prontos para mais uma live. Bom, gente, essa live é para quem fez qualquer transação financeira com o Brasil ou com outro país, né, fora dos Estados Unidos. Ou quem tem conta fora dos Estados Unidos ou renda fora dos Estados Unidos e precisa saber como é que vai fazer essa declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Haas, eu sou contadora e especialista em impostos aqui nos Estados Unidos. Sou também CEO da Office Tax Services, que é uma empresa que faz contabilidade, declaração de imposto de renda e abertura de empresas aqui nos Estados Unidos. E o que a gente vai falar hoje nesta live? A gente vai falar primeiro, quem precisa declarar imposto de renda aqui nos Estados Unidos. O que deve ser declarado se você é residente fiscal ou se você não é residente fiscal? O que são consideradas contas fora dos Estados Unidos? O que são considerados ativos financeiros fora dos Estados Unidos? E quando é que você precisa reportar uma empresa estrangeira aqui nos Estados Unidos? Bom, esse conteúdo dessa live é somente para fins educacionais. Bom, vamos começar a live falando sobre quem precisa declarar imposto de renda nos Estados Unidos se tiver tido renda em 2023. Bom, primeiro vamos esclarecer o que é renda. Renda é qualquer ganho de qualquer forma. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro lá na poupança, o que rende os juros é renda. Quem tem uma empresa que tem faturamento, esse faturamento é renda. Quem é autônomo, que presta serviços, esse dinheiro ganho com prestação de serviços é renda. Se você é aposentado e tem pensão, essa renda de aposentadoria é renda. Então, tudo isso é renda, tá bom? Então, vamos para a nossa pergunta. Quem precisa declarar imposto de renda nos Estados Unidos se tiver tido renda em 2023? Primeiro, se você é cidadão americano, não interessa onde você ganha essa renda, você precisa declarar essa renda aqui nos Estados Unidos. Não interessa onde você mora, onde você ganha renda. Se você também é portador de green card, que é permanente residente aqui dos Estados Unidos, também não importa onde você mora e onde você ganha a renda. Você tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Se você é residente fiscal dos Estados Unidos, não interessa aonde você ganha a renda. Você também tem que declarar aqui nos Estados Unidos. Agora, se você não é residente fiscal, se você não mora aqui nos Estados Unidos, quando é que você tem que declarar? Você tem que declarar se você recebeu renda dos Estados Unidos, prestando serviços fisicamente aqui nos Estados Unidos, ou se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que você tem que declarar, né? O que deve ser declarado se você é residente fiscal. Residente fiscal é cidadão americano, é portador de green card, quem é residente permanente aqui dos Estados Unidos. E quem é residente fiscal, na verdade, vamos supor, vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar para quem está fisicamente aqui nos Estados Unidos, veio como turista, vai ficando, e passou dos 183 dias, não tem nenhum visto que isenta essa pessoa de não ser residente fiscal, então ela passa a ser residente fiscal dos Estados Unidos, tá? O que essa pessoa tem que declarar aqui nos Estados Unidos? Renda ganha como empregado, né, ou prestador de serviço, rendimentos financeiros, por exemplo, juros, dividendos, ganhos de capital, aluguéis, renda de empresas nos Estados Unidos, renda de empresa fora dos Estados Unidos, fundos de investimento, aposentadoria, contas fora dos Estados Unidos. Tudo isso tem que ser declarado aqui nos Estados Unidos se você é residente fiscal. E heranças? É uma pergunta que o povo sempre me faz. Heranças, elas são tributadas
tributáveis aqui nos Estados Unidos de 18% a 40%, porém, somente se aplica valores acima de 12,92 milhões de dólares. Se for abaixo desse valor, não vai ser tributável. Presentes em dinheiro até 17 mil dólares são excluídos do valor da renda. Ou seja, você não precisa declarar se você recebeu um presente, por exemplo, do seu pai de 6 mil dólares. Não vai ser incluído na sua renda. E as transferências? Bom, transferências, elas não são exatamente ganhos, tá? Digamos que você ganhou um recebimento de aluguel no Brasil, depositou na sua conta do banco, e aí uma semana depois você transferiu este valor para uma conta aqui nos Estados Unidos. Então vamos analisar esse exemplo. O aluguel que você recebeu é ganho, é renda. Renda de quê? De aluguel. Agora, esse valor, quando você transfere, não é outra renda, não. É só o valor da renda de aluguel transferido para outra conta nos Estados Unidos. Então, transferência não vai contar como sendo renda. O que vale é a renda inicial, o ganho inicial que você teve. Bom, mas falando em contas, quem tem contas fora dos Estados Unidos, que é a soma de todas essas contas fora dos Estados Unidos, tem mais de 10 mil dólares. E essa pessoa é cidadão americano ou permanente residente dos Estados Unidos, ou seja, tem green card, ou é residente fiscal, ela vai ter que fazer o report do FBAR, que é o formulário 114. E o que são consideradas contas fora dos Estados Unidos? Contas fora dos Estados Unidos pode ser conta de banco, poupança, savings, né? Contas de investimento, contas de aposentadoria, FGTS, tudo isso é conta. Cada uma dessas é uma conta. E que se somado tudo junto, der mais de 10 mil dólares, tem que ser reportado. Senão, é considerado crime aqui nos Estados Unidos, tá? E a outra coisa que eu vou falar hoje é quem tem ativos financeiros fora dos Estados Unidos, que somados tenham mais de 50 mil dólares no último dia do ano, ou mais de 75 mil dólares em qualquer ponto do ano. Por exemplo, em março teve um depósito lá de 100 mil dólares em ativo financeiro, você também vai fazer outro report, que é bem específico, que é o Form 8938, que é o reporte de Foreign Asset Report. E o que é ativo financeiro fora dos Estados Unidos? Quais são os ativos financeiros fora dos Estados Unidos? Conta de banco fora dos Estados Unidos, ações de bolsas de valores também fora dos Estados Unidos, contas financeiras fora dos Estados Unidos, instrumento financeiro emitido fora dos Estados Unidos, como por exemplo, títulos. Então, tudo isso é ativo financeiro. Bom, se você ou a sua empresa tiveram participação em uma empresa estrangeira, ou seja, fora dos Estados Unidos, quando que é que você tem que reportar essa empresa estrangeira aqui nos Estados Unidos? Bom, quando você ou a sua empresa, quem é que tiver essa participação, mais de 10% direta ou indiretamente, você tem que reportar essa empresa estrangeira aqui nos Estados Unidos. Porém, lembrando o seguinte, se você é residente fiscal dos Estados Unidos, toda a renda ganha em qualquer lugar do mundo, vai ter que ser reportada aqui nos Estados Unidos. Não interessa aonde você mora. Não interessa aonde a renda é ganha. Ela tem que ser reportada aqui nos Estados Unidos. Bom, e se você não é residente fiscal e já sabe que precisa fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, o
que você precisa declarar? Primeiro, renda ganha como empregado ou prestador de serviço quando trabalhado fisicamente aqui nos Estados Unidos. Segundo, rendimentos financeiros de contas nos Estados Unidos, dividendos de empresas nos Estados Unidos, ganhos de capital de bens nos Estados Unidos, como por exemplo, uma venda de um imóvel. Então você tem um imóvel aqui, você vendeu esse imóvel, vai ter que fazer o report dessa venda, porque senão o governo vai pegar mais imposto do que deveria. Então você tem que fazer essa declaração. E também aluguéis de propriedades nos Estados Unidos. Então tudo isso você precisa reportar mesmo que você não for residente fiscal dos Estados Unidos. E se você mora fora dos Estados Unidos, não é residente fiscal nos Estados Unidos e tem uma LLC onde você é o único dono, o IRS mudou a forma que você tem que reportar a sua declaração. A sua LLC precisa fazer a tax return como corporação, junto com o formulário 5472. Como LLC é uma entidade que passa o lucro ou prejuízo diretamente para o dono da LLC, se a empresa dever imposto, então o dono da empresa vai ter que também fazer a tax return pessoal dele. E se a empresa não dever imposto, não vai ser preciso fazer a tax return pessoal do dono da empresa. Bom, toda empresa que teve receita ou despesa precisa fazer a declaração de imposto de renda. Uma pergunta que é muito comum é: a minha empresa não teve ganho nenhum o ano passado, eu preciso fazer essa declaração? Precisa fazer. Não existe empresa que não teve despesa. Alguma despesa essa empresa teve. E a regra é, se a empresa teve receita ou despesa, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Agora eu vou abrir para algumas perguntas. E se tiver um imóvel no Brasil, precisa declarar? Ótima pergunta. Se você tem o imóvel no Brasil, esse imóvel é alugado? Porque lembra, o que eu falei aqui? O que a gente declara é a renda, não o imóvel em si. Então, se esse imóvel tiver alugado e tiver renda, sim, tem que declarar a renda ganha naquele imóvel, tá? Preciso reportar este ano a movimentação do ZEL. Veja só, é ganho, é renda. Se for renda que você ganhou, porque ZEL, vamos conversar um pouquinho do ZEL, né? Tem coisas que a gente recebe no ZEL que é pagando alguma coisa que a gente já pagou. Por exemplo, eu vou num restaurante com um grupo de amigos, a gente divide a conta, cada um paga, vai pagar uma parte e eu dou tudo lá e depois cada um passa um ZEL, né? Então, esse ZEL não é renda. Esse ZEL é reembolso que eu paguei a conta aqui. Agora, se o que você está recebendo no ZEL é porque você prestou um serviço, por exemplo, sim, você tem que declarar. Você tem que reportar. E não esqueça que ZEL é a mesma coisa de banco. É reportado para o IRS, né? Ainda sobre o imóvel. Como funcionaria a questão da conversão em dólar, os aluguéis recebidos em reais? Todo ano, o IRS, ele divulga o novo valor do dólar em cada moeda. Então, o valor do dólar para 2023, se eu não me engano agora a memória, é 4,852. Então, ele divulga no início do ano seguinte o valor do último dia do ano para aquele ano, né? Então, usando esse valor de câmbio, é que a gente faz a taxa de conversão para fazer cálculos que são em outros países, no caso, tá? Este ano já receberemos o T99K do banco para reportar. O T99K esse ano, ele ainda vai vir com aquela regra antiga, né? Que era só se você fez acima de $20 mil e acima de 200 transações. Ainda vai vir nessa regra.
O IRS todo ano ele tenta colocar a regra de se você fez mais do que $600, vai vir no 1099K, mas ainda não vai ser esse ano, tá? Então, este ano, você vai receber o 1099K somente se você tiver satisfazendo os requisitos que já eram, tá bom? $20 mil ou 200 transações, no mínimo, tá? Bom, então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Eu espero vocês na próxima live, que vai ser sobre deduções para empresas e para autônomos.